Oi, eu sou o Douglas Calado, o seu professor de História, e você está no canal Calado Só Que Não. Mas antes que eu me esqueça, já deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio dessa viagem pela história da humanidade. E no nosso primeiro episódio, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história e o historiador. Episódio de hoje, a história e o historiador. História ciência versus história para dormir. Você sabe a diferença entre história como ciência das historinhas para dormir? Você sabia que apenas os seres humanos são capazes de contar histórias? Até onde sabemos, nossa espécie é a mais inteligente do planeta. Após a revolução cognitiva, nossa capacidade de compreender o mundo ao nosso redor aumentou de forma gigantesca, e a partir desse momento, não paramos mais de aprender. Mas será que essa capacidade de contar histórias foi capaz de transformar as nossas vidas tanto assim? Vejamos. Você gosta de ouvir histórias? Quando você era pequeno, seus pais contavam histórias para você dormir? Você gosta de histórias em quadrinhos? Você gosta de ir ao cinema? Assistir séries em sistemas de streaming como Netflix, Amazon ou qualquer outro? Assiste anime, tipo Naruto ou Dragon Ball? Odeia quando uma pessoa começa a contar uma história sobre algo que aconteceu e não termina? Quando vai viajar ou quando acontece algo muito legal, você precisa contar para alguém? Não sei vocês, mas para mim, a resposta é sim para todas as alternativas. A capacidade de contar histórias é revolucionária. Contar uma boa história é fundamental para chamar atenção, se comunicar e até mesmo fazer novos amigos. E já pensando em novos amigos, já me segue nas minhas redes sociais que vão estar os links aqui todos na descrição do vídeo, ok? Então tá legal, os seres humanos são os únicos animais que conseguem contar histórias, mas qual é a diferença então entre essa história ciência para essas histórias de filmes, livros e até mesmo as historinhas pra gente dormir? A verdade é que a história é uma ciência que se ocupa de algo muito específico no passado, o ser humano. Para ser mais exato, a história estuda a ação humana no tempo e espaço, assim diferente das historinhas para dormir e aquelas que gostamos tanto de assistir na internet ou na televisão. A história ciência utiliza um método científico para compreender cada ação dos seres humanos no passado e quais são as influências dessa construção histórica para o nosso presente. Mas então, professor, como é que o historiador chega até o passado? Existe uma espécie de máquina do tempo que faz com que todos os historiadores façam uma viagem e comecem a entender como era a vida no tempo dos nossos ancestrais? Bom, seria muito legal, né? Mas só que não. Na realidade, a gente tem aqui um cara muito legal chamado Mark Bloch, que ele vai dizer que o historiador é como o ogro da lenda, onde ele fareja carne humana, sabe que ali está a sua presa, e não é o ogro Nutella, não é o ogro tipo Shrek, é o ogro que se alimenta de carne humana. Então, como o historiador chega ao passado? Para chegar ao passado, o historiador, assim como esse caçador, busca os rastros que os seres humanos deixaram. Como exemplo, podemos usar até mesmo as histórias de que falávamos. Por exemplo, para pensar agora. O que as histórias do cinema, teatro, livros e televisão têm em comum com a história como ciência? 5 segundos. O fato de todas elas terem sido criadas por seres humanos. Assim, mesmo o cinema ou as séries de televisão podem ser utilizados como fontes para que possamos estudar o passado. Mas por qual motivo o historiador estuda sobre o passado? Para quê? A verdade é que todo estudo sobre o passado permite compreender como era a vida humana e ajuda a explicar como a nossa espécie conseguiu chegar até onde chegou. Sempre buscamos melhorar nossas formas de enxergar o mundo ao nosso redor, movidos por uma outra característica que é bem humana, a curiosidade. Quer conhecer o futuro? Estude sobre o passado, já dizia o Confúcio lá há um tempão atrás. Então, o que move os historiadores nessa viagem para o passado é sempre um sentimento de curiosidade sobre o nosso presente. Sempre olhamos para o passado com os olhos do nosso tempo atual. Outro exemplo, você sabe dizer por que existem afrodescendentes no Brasil? E por que eles se localizam mais na região do Nordeste do que na região Sul? Para compreender a ocupação do território brasileiro e sobre a diferença cultural de um povo, é necessário fazer uma investigação do passado. No caso dos afrodescendentes no Brasil, nossa viagem nos levaria para meados do século XVI, quando se inicia o processo de tráfico de pessoas escravizadas, que obrigou diversos africanos a viajarem para o Brasil. Em sua grande maioria, foram levados para a região do Nordeste, onde se concentra a maior população afrodescendente até os dias atuais. Então, o historiador estuda a ação dos seres humanos no tempo para conhecer o passado, responder questões do presente e planejar melhor o futuro.
Afinal, conhecer a história da escravidão nos ajuda a compreender melhor as características dos seres humanos e ajuda também a evitar que tais práticas que foram nocivas para toda a humanidade voltem a acontecer. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, a história e o historiador. Agora, se você gostou do vídeo, compartilhe essa ideia e vamos juntos contar histórias para fazer do mundo um lugar melhor. Ah, e eu já ia me esquecendo, se inscreve no canal para dar aquela força e se quiser, os slides dessa aula aqui vão estar na descrição do vídeo, ok? Obrigadão, até a próxima, tchau, tchau!